Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um ritual das 6:30 da manhã. Vamos começar aqui agradecendo, certo? Primeira coisa que você deve fazer quando acorda, sem dúvida nenhuma, certo? Acordou, agradeça que você acordou. Agradeça que você tem mais uma chance. Agradeça que você vai ter mais um dia, certo? Mais um dia para agir, mais um dia para escolher, mais um dia para ser bom, mais um dia para ajudar as pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai comentando aí um bom dia para que você tenha um excelente dia. Marlise. E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Muito bem. Comece, portanto, fazendo aí seu agradecimento diário. Primeiro momento, primeira rotina que todos nós devemos ter, sem dúvida nenhuma, o agradecimento, a gratidão, profunda gratidão, sentimento de profunda gratidão por estarmos vivos, por acordar mais uma vez. Lembre-se sempre, se por um acaso você receber a notícia de que hoje será o seu último dia, você daria tudo o que você tem para viver mais um dia. Portanto, se você tem mais um dia na sua vida, você tem tudo o que você precisa. Você tem as possibilidades, você tem a possibilidade de vida, a possibilidade de ação, certo? Então comece sempre, 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 quando você acorda, agradeça por mais uma oportunidade. Se você faz isso, você passa a ver a sua vida como uma oportunidade de bem agir, de bem fazer, de bem sentir, certo? Se você não agradece, você não percebe a sua vida como uma oportunidade e aí, é claro, que a sua alma já vai assimilando a vida de uma forma incompleta e de uma forma contraproducente, certo? E para além disso, Fábio, seja bem-vindo. Vamos mentalizar o nosso dia, certo? Isso é extremamente importante, extremamente importante. Coloque aí na sua mente, visualize, ordene no tempo tudo que você vai fazer agora pela manhã, né? E procure visualizar-se fazendo tudo o que você tem para fazer, os seus deveres, as pessoas que você vai encontrar. Procure visualizar-se realizando de bom grado os seus deveres. Procure visualizar-se estando nessas situações com bom humor, com disposição, com leveza, sendo esse fogo que muda para melhor, que transforma para melhor os ambientes, sendo essa pessoa que faz, sendo essa pessoa agradável, sendo essa pessoa que colabora, que traz a verdade consigo, certo? Na parte da tarde também, visualize os seus objetivos, os seus deveres, aquilo que você gostaria de fazer, como você gostaria de se alimentar, como é a forma certa de você tratar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que eventualmente possam ser ruins com você. Como é que você vai tratá-las? Como é que você vai reagir quando a circunstância não for tão boa? Procure antever tudo isso. A vida prática é o lugar onde você pode efetivamente mudar os seus condicionamentos e é o lugar onde efetivamente você pode mudar quem você é, certo? Então essa visualização do seu dia, essa intenção para o seu dia, certo? E não vamos viver apenas intenções, vamos colocar em prática aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então aqui nesse momento de agradecimento e um momento de organizar o nosso interior para viver este dia, para colocar esse tijolo a mais na nossa existência com qualidade, certo? Muito bem. Hoje o nosso tema, ele gira, certo? A nossa reflexão aqui, essa pílula de consciência, essa dose de consciência que nutre o seu dia, essa dose de consciência que modela o seu dia, que é o ritual das 6:30. E faz o seguinte, ó, já manda aqui, ó, clica aqui embaixo, já manda aí para as primeiras 5 pessoas, 10 pessoas da sua lista
esse vídeo para que as pessoas estejam aqui com a gente nesse ritual, beleza? Muito bem. Eu quero abordar a questão psicossomática com vocês no viés das emoções e no viés tomista, tá? Então vai ser bem interessante essa abordagem, que é o seguinte. Para Tomás, né, para Santo Tomás, que é um filósofo espetacular, as emoções elas não são coisas da mente, né, como nós costumamos pensar na nossa época, né, na psicologia, e está tudo certo. Psicologia vem do termo psique quer dizer alma, né? As emoções, nesta perspectiva, por não serem coisas da mente, elas são coisas da alma. Tá? O que é a alma? A alma é o seu ente espiritual. Né? O ser humano, ele é corpo e ele é alma. Na medida que você se desenvolve, desenvolve sabedoria, desenvolve discernimento, por exemplo, não é a sua mente que desenvolve discernimento, não é a sua mente que desenvolve sabedoria, é a sua alma, certo? É a sua alma. Portanto, a alma é esta unidade espiritual, essa substância espiritual individual. E, por exemplo, quando você morrer, numa teoria reencarnacionista, por exemplo, o que transita de uma vida para outra é a sua alma, né? O que vai para o céu é a sua alma. Então, a sua alma é o seu ente individual espiritual, uma substância espiritual, certo? Beleza? Muito bem. As emoções, certo? Elas são movimentos que ultrapassam a pessoa inteira, né? Isso quer dizer, conforme o nível de maturidade, a perspectiva, a consciência, as disposições da alma de um ser humano, essa pessoa vai sentir emoções, ela vai sentir medo, ela vai sentir tristeza, certo? E isto é sentido no primeiro momento pela sua alma. Então, uma alma triste, uma alma que teme muito, que é muito medrosa, uma alma que tem alegria, certo? Então, a parte mais profunda individual daquele indivíduo, a essência dele, que é a alma dele, sente certas emoções. E essas emoções, elas são corporificadas, elas implicam uma mudança corporal, certo? Esse é o primeiro ponto. Então a alma sente e o corpo também sente, porque as emoções implicam uma mudança corporal, tá bom? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente atribui uma mudança de percepção emocional ou uma emoção desequilibrada apenas à desordem mental. Não, é preciso também acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, desapegar. Por exemplo, quando você desapega de alguma circunstância, quando você desapega de um pensamento, quando você desapega de uma pessoa, você mudou o seu interesse, a sua vontade. E a sua vontade é também um aspecto da sua alma, né? Um aspecto da sua mente. A mente, ela pensa, ela pode estar desordenada, ela pode estar agitada, ela pode, enfim, mas a sua alma, certo? É aquela unidade mais profunda que utiliza a mente, que faz com que as emoções fisicamente se manifestem. Ok? Beleza? Muito bem. E agora, o que são as emoções em si? A gente já entendeu o fluxo, o que são as emoções em si. As emoções, elas são o modo com que nós percebemos o bem e o mal, certo? Olha só. As emoções são o modo com que percebemos o bem e o mal. Então, por exemplo, se eu vejo uma cena de violência, é evidente que aquilo vai me despertar
um sentimento, uma emoção ruim. Mas essa emoção não se dá no meu corpo apenas, não. Ela tem raiz no meu entendimento, ela tem raiz na minha humanidade, ela tem raiz no meu discernimento, e aí eu percebo que cena terrível. E logo me sobe uma sensação emocional que se iniciou na minha alma e transbordou e causou um impacto físico no meu corpo, certo? Se eu vejo uma cena muito bela, se eu vejo uma cena de caridade, se eu vejo uma cena de amor, não é o meu corpo apenas que vê aquilo, não. Aquilo pode entrar pelos meus olhos, mas informa, mas eu sinto, eu percebo, eu faço meu processo de discernimento com a minha alma, aquilo me toca profundamente. Quando eu digo que me toca profundamente, toca no que é de mais profundo no meu ser, certo? E aí eu sinto o amor. Eu consigo sentir fisicamente esse amor, né? Portanto, quando o meu olhar repousa ou a minha inteligência repousa em uma circunstância amorosa, uma circunstância de cuidado, uma circunstância bela, um ato belo, apreciável, admirável, eu sinto uma emoção boa, certo? Então, as emoções, elas são uma resposta da alma que implica uma sensação física, porém é uma reação ao bem e ao mal percebido, certo? Ao bem e ao mal percebido. Agora, você pode me dizer muitas vezes, pô, mas as pessoas, elas pensam em coisas boas, pensam em coisas más, pensam em cenários hipotéticos da vida delas pessimistas, né? E ficam apegadas a esse cenário pessimista, e aí uma série de emoções psicofísicas ruins vão passar a fazer parte da vida delas. Sim, uma pessoa que vive muito no plano mental e que vive muito especulando tragédias, por exemplo, que tem pensamentos catastróficos, que tem antecipação de tragédia, né? É claro que ela sempre vai basear as suas emoções, certo? As emoções dela serão baseadas, portanto, em uma especulação, em uma divagação mental, certo? Porque a mente é a nossa primeira realidade percebida. A mente não, a alma não diferencia, né, o que é um pensamento e o que é uma realidade. Por isso que o sofrimento emocional, o sofrimento interior, ele existe verdadeiramente, né? Só quando nós nos desenvolvemos em certo aspecto que nós criamos esse discernimento. O que é um sofrimento psicológico, emocional, uma antecipação, uma preocupação com o dia de amanhã, uma preocupação e um apego com o passado ou o presente, né? E a gente daí vai seguir aquele conselho bíblico, não vos preocupeis com o dia de amanhã, tá? Porque é uma tentação, o apego psicológico ao passado, é uma tentação nós prevermos o mal futuro, tá? E o medo é isso, né? É o temor a um mal futuro. Então, muitas pessoas, elas vivem com medo, né? Ou seja, há uma predisposição ao medo, portanto, há uma divagação mental que desloca o eixo da vida da pessoa para o futuro, né? Então, tem medo, 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 medo. Portanto, as minhas emoções, os meus pensamentos, eles vão se basear nessas especulações que giram ao redor do medo, tá? Mas muito bem. Quando nós sentimos uma emoção, seja ela baseada em uma circunstância real externa, certo? Então eu estou numa situação presente agora que me gera medo, por exemplo. Ou eu tenho uma possibilidade existencial dentro da minha cabeça que quiçá pode acontecer no futuro que me gera medo. Ou seja, uma possibilidade existencial. E todos nós temos isso. Todos nós. Eu, você, todos nós. Temos possibilidades existenciais de fracasso total, de ruína total, independente do que isso signifique para você. Mas o fato é que se você ficar apegado a essa possibilidade, você automaticamente irá viver emoções muito ruins dentro de você, emoções
pesadas e que te comunicam aquilo que é em essência ou que compõe em essência atualmente o seu mundo interior. Estão entendendo, gente? Manda aí no comentário, por gentileza, se você está entendendo, se está fazendo sentido essa diferença entre o mundo interior e o mundo exterior e que as emoções são uma resposta ao bem e ao mal percebido, seja no seu mundo intrapsíquico, seja no mundo externo, tá? E o fato é que todas essas emoções, elas vão reorganizando ou desorganizando o seu corpo, tá? Ou seja, quando você sente medo, há uma contração. O medo, ele necessariamente, ele gera psicofisicamente, né, uma contração. Ou seja, o medo tende a te dessensibilizar, porque você não quer sentir a dor, você não quer sentir o medo, tá? O medo contrai, Então, quando você sente que há uma tensão no maxilar, tem uma tensão na lombar, tem uma tensão no glúteo, tem uma tensão no ombro, tem uma tensão no pescoço, saiba que este lugar está agora tensionando porque há um medo psicológico inconsciente, psicológico consciente, externo, há um símbolo de medo presente, há algo que disparou o gatilho de um trauma presente e o seu corpo está contraindo por conta da presença do medo, certo? A ira, por exemplo, é um outro sentimento, a ira que aquece e tensiona, ou seja, prepara você para um confronto, faz com que você... A ira é o seguinte, basicamente toda a circunstância ameaçadora percebida, né, é vista como uma necessidade de combate. Então, qualquer coisa que dialogue ou se manifeste contra a minha vontade, ela é vista por alguém que tem uma tendência à ira, ok? Como algo a ser confrontado com força, certo? Com força. Aí o Fábio faz uma pergunta ali. Sim, e quando viciamos nessas emoções? Esse é o ponto que eu já vou chegar, tá? Então, a ira, ela é uma predisposição que aciona quando alguém age contra a minha vontade. Aí, aquela pessoa automaticamente vira um inimigo, como eu e um leão nos encontramos aí na selva, né? O leão não é meu amigo, né? Ele vai me olhar e vai falar, ó, estou com fome, né? E eu vou ter que me defender e vira um conflito, tá? E por aí vai. Ou seja, todas essas emoções que nós sentimos, elas vão modelar o nosso corpo, elas vão predispor o nosso corpo a uma série de contrações, a uma série de sensações. Por exemplo, a tristeza, ela pesa e enfraquece. Tristeza pesa e enfraquece. Quando você se sente triste, naturalmente você vai se sentir mais pesado e mais fraco. Por quê? Porque essa é a consequência, a implicação fisiológica da emoção tristeza. Certo? Beleza? Muito bem. Portanto, se as minhas emoções elas geram uma série de contrações, de sensações físicas, certo? Eu já posso conectar naturalmente a minha predisposição emocional e psicológica com a minha condição física, certo? E aqui a gente já entra nas teorias psicológicas psicossomáticas, né? Ou seja, Thomas Hanna, que é um criador da somática, né? Uma pessoa que tem teorias muito interessantes, ele nos fala o seguinte: o ser humano, ele vive tensionado, ele vive com uma série de posturas diferentes da sua postura equilibrada e natural, ele se encurva, ele se entorta, ele desenvolve dores crônicas, né? Por conta de uma coisa chamada, né, um fenômeno chamado
amnésia sensório-motora. O que é isso? Quando o ser humano vive continuamente uma tensão psicológica, emocional, essa tensão psicológica e emocional vai o tempo todo implicando em transformações fisiológicas, em mudanças no padrão respiratório, em mudanças na contração dos tecidos, em mudança no olhar, em mudança nos hábitos, certo? Hábitos de resposta à circunstância presente, ok? Porém, com o tempo, o ser humano, cuja a, a virtude maior em termos de natureza, né, animal é a adaptação, ele se adapta a essa circunstância psicológica e emocional que ele vive. Portanto, quando a emoção persiste, quando esse padrão emocional, quando esse olhar para a vida de medo, de ira, quando a insegurança se instala psicologicamente, naturalmente as implicações corporais da ira, as implicações corporais do medo, as implicações corporais da insegurança, as implicações corporais da tristeza, certo? Elas vão cada vez mais se instalando no corpo do indivíduo, gerando todas as sensações provenientes desta emoção, que se iniciou na alma e se densificou para o corpo, certo? E o ser humano ele se adapta com isso. No início, ele sente o impacto, ele sente a mudança, porque você estava vivendo de uma maneira X e aos poucos você começa a sentir uma tensão, gera um estranhamento, passa uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, aquilo não vai embora e você passa a adquirir outros hábitos para levar a vida, para continuar sobrevivendo, para continuar desempenhando, para continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, apesar das suas sensações fisiológicas, apesar das suas sensações corporais que agora te limitam, que dificultam a sua vida, certo? Ou seja, essa tensão, esse padrão corporal, as dores, a falta de sensibilidade, né? Elas se instalam e depois você se esquece. Você se esquece que essas tensões não existiam, certo? Você se adapta aos seus próprios traumas. Você se adapta a viver regido e com uma emoção presente, né? E aí, né, a palavra hoje tarado, né, a pessoa que tem uma tara se relaciona só apenas com a questão sexual, né? A pessoa fala tara. O que é a tara, né? A tara é um fenômeno onde o desequilíbrio, certo? Ele já está instalado. Então a tara de uma balança, né? Eu vou tarar aqui o prato. Então eu tenho um prato que, sei lá, pesa 200 gramas e eu vou diminuir 200 gramas do peso da balança para que quando eu colocar o prato, ele não contabilize o prato. É como se o prato sempre estivesse ali, né? Então, é como se as suas emoções tivessem uma tara já. Ou seja, elas têm um peso implícito, o seu medo ele está já tarado na sua balança emocional. Isto é o desequilíbrio emocional, certo? Isto é o desequilíbrio emocional. Nós temos uma balança interior do medo, da insegurança, da ira, da inveja, disso, daquilo, e você tara aquilo, você tara essa emoção. E aí, para você, você está em equilíbrio. Mas dentro da sua balança emocional já há um peso contabilizado e silencioso e invisível, porque você já se acostumou, da sua emoção que te desequilibra cronicamente, certo? Então, esta é a amnésia. E ela é sensório-motora porque a amnésia emocional, né? Ou seja, você não perceber que você está intoxicado por uma emoção persistente, né? Ela viciou, implica em mudanças corporais, implica em mudanças sensoriais, né?
E o que acontece? Muitas vezes na prática de yoga, chega o aluno, ele pratica, ele relaxa e depois ele chora. Né? Ele chora. Por que isso acontece? Porque ele libera uma emoção que estava presa, que estava tarando o seu equilíbrio emocional. E quando ele libera isso, a tensão vai embora e ele encontra já um novo equilíbrio. Um equilíbrio que ele tinha se esquecido que ele podia viver. Ele tinha se esquecido que existia, porque ele se adaptou a essa emoção persistente que gerou uma série de tensões e sensações que agora foram embora e ele encontra um novo equilíbrio e ele se emociona com isso porque é como se você voltasse para casa, certo? Então, toda a questão aqui não é sobre você não sentir, sobre você ser apático, né? As pessoas relacionam muito equilíbrio emocional em a pessoa ser apática. Não, o equilíbrio emocional é justamente você remover essas taras, né? É você remover as emoções persistentes, as emoções que ficaram automatizadas, ou se você quiser um termo de psicologia contemporânea, emoções que ficaram neurotizadas, né? Neurotizadas, ou seja, aquilo se instala em você como um sentimento crônico e aí desequilibra todo o resto. Desequilibra todo o resto. E como essas emoções estão instaladas no seu corpo, é possível removê-las através do relaxamento, da respiração, da movimentação lenta, da consciência corporal. E aí, quando há essa remoção das tensões no corpo, há um desbloqueio também das emoções em termos psíquicos. Psique quer dizer alma. Há uma liberação da emoção no seu coração, né, na sua alma. Então, é necessário que fique bem claro. E a partir daí, muitas teorias, né, psicossomáticas surgem a partir desse pensamento. Né? A teoria de Reich, que coloca para a gente couraças oculares, couraça oral, couraça diafragmática, couraça pélvica, couraça abdominal. Ou seja, em cada parte do corpo é possível guardar uma atenção que tem relação possível com alguma emoção específica, com alguma sensação específica, com alguma repressão específica, certo? Mas não quer dizer que você deva se encaixar em alguma dessas teorias. O fato é que o princípio que rege estas teorias, que é o que a gente está falando aqui, é o princípio extremamente verdadeiro. Certo? Que as emoções são psicofísicas, que na medida em que as emoções se sustentam e persistem por uma questão de condicionamento, por uma questão de você não ter sabido em algum momento regular as suas emoções e reequilibrar essas emoções, ou seja, orientar as suas emoções pela sua razão, pela sua consciência, liberar as emoções de forma física, você torna-se uma pessoa desequilibrada emocionalmente e, portanto, desequilibrada fisicamente também, porque uma emoção desequilibrada implica em um corpo desequilibrado. Certo? Ficou claro? Ficou claro para você? Isso é extremamente importante você entender, porque novamente, hoje nós sabemos muito sobre o mundo lá fora. Hoje nós sabemos as notícias de toda parte do mundo e o Big Brother, isso e aquilo, mas nós sabemos muito pouco sobre as regras que regem o nosso interior. Né? E o meu objetivo com essas manhãs aqui, com esses rituais das 6:30 da manhã, é justamente ser essa dose de consciência que vai modelando o seu dia e que vai modelando gradativamente a sua vida com mais consciência, com mais presença em você mesmo. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham um excelente dia com muita consciência, com muito discernimento, com muita autoobservação, certo? Se você gostou dessa live, envia essa live para alguém que possa se beneficiar também com isso, beleza? Um grande abraço a todos, nos vemos segunda-feira, 6:30 da manhã. Abraço, tchau, tchau.